Se a sua empresa para de funcionar quando você não está por perto, você não estrutura um negócio, você criou um emprego centralizado em si mesmo ou mesma. Porque passar o dia inteiro resolvendo imprevistos no operacional é o caminho mais rápido para travar o crescimento do faturamento da sua empresa e esgotar a sua energia. E a única saída para quebrar esse ciclo, mesmo trabalhando com ou sem equipe, é entender que o seu tempo precisa ser dividido em duas frentes: as tarefas que pagam as contas de hoje e as decisões que garantem a sobrevivência da empresa amanhã. E é exatamente isso que vou compartilhar com vocês, o que eu tive que fazer para que o meu negócio crescesse de verdade. Você quer receber dicas e informações para montar seu negócio próprio? Então se inscreva nesse canal e fique por dentro de tudo que você precisa saber para abrir sua própria empresa. Antes de organizar qualquer coisa, entenda quem compra de você. O erro mais comum de quem está começando é tentar organizar o negócio pensando só na própria rotina. O horário que é melhor para você, o processo que é mais fácil para você, o produto que você realmente mais gosta de fazer. Ou seja, quando estamos sobrecarregados com a rotina, cometemos o erro de organizar o negócio pensando apenas na nossa própria conveniência. Só que, para construir uma gestão que funcione, é preciso inverter o ponto de vista e olhar para a estrutura através dos olhos dos clientes. Até porque sem clientes não tem negócio que sobreviva. Dessa forma, inverter esse ponto de vista significa parar de olhar apenas para sua operação interna e começar a prestar atenção no que o seu cliente realmente vive no dia a dia. E para fazer isso funcionar na prática, você precisa entender o que se passa na cabeça dele ou dela, através de perguntas simples, como: o que essa pessoa realmente está sentindo e pensando quando procura a sua solução ou a do seu negócio? Ela está frustrada com o que encontra no mercado? O que ela costuma ouvir de amigos ou ver nas redes sociais sobre o que você vende? Assim, quando você descobre quais as dores reais do seu público e o que os seus clientes procuram ao fechar negócio com você, fica muito mais fácil desenhar a rotina da sua empresa, porque você para de gastar energia organizando processos que só fazem sentido para você e passa a focar o seu tempo naquilo que resolve os problemas reais das pessoas que escolheram comprar de você ou do seu negócio, o que fará a sua empresa crescer. É essa mudança de visão que tira você da correria cega do dia a dia e te transforma em um ou uma gestor ou gestora de verdade. Nada acontece por acaso nos negócios. Quando seu dia a dia responde exatamente aos que os clientes procuram, as vendas acontecem de forma mais natural, inclusive com menos esforço. O que mantém a empresa viva hoje e o que faz ela crescer? Compreender o que seu público passa é o que permite separar as tarefas que pagam as contas de hoje das decisões que garantem a sobrevivência do negócio amanhã. Assim, se você gerencia tudo sozinho ou sozinha, tentar abraçar essas duas realidades ao mesmo tempo, sem um critério claro, vai travar a sua rotina. A primeira frente é o trabalho diário, focado no presente. Atividades como atender um ou uma cliente, entregar um serviço, enviar um produto ou pagar uma conta são o que mantém a sua estrutura funcionando agora. Se você parar de executar essas tarefas, as vendas e o faturamento zeram imediatamente. E o erro de quem vive esgotado ou esgotada não é fazer esse corre diário, mas sim deixar que ele ocupe 100% das horas disponíveis. E aí que entra a segunda frente, que é o planejamento, focado no futuro. É o momento de analisar as margens de lucro, estudar o que o mercado está fazendo de diferente e organizar o caixa para os próximos meses, por exemplo. Esse é o trabalho estratégico que garante a existência do negócio a longo prazo. Dessa maneira, quando a rotina engole o seu dia, essa segunda frente é a primeira a ser esquecida. Por isso, o objetivo não é largar as obrigações diárias de uma vez só, mas sim fazer com que as tarefas repetitivas tomem menos tempo. E quando você simplifica e organiza o dia a dia, a operação roda mais rápido e você finalmente ganha horas livres na semana para focar no que faz a empresa crescer de verdade. Agora, organize o que já existe. Para começar essa mudança de forma realista, mesmo que hoje a empresa seja formada por uma pessoa só, você precisa aplicar essas 5 ações práticas na sua semana. Padronize as atividades repetitivas. Escreva o passo a passo de como as principais tarefas devem ser feitas, ou seja, defina um método para o fechamento do caixa, para o estoque ou para o pós-venda, por exemplo. Porém, não tente criar manuais gigantescos e complexos. Basta listar os pontos principais em um bloco de notas ou gravar um vídeo rápido de tela mostrando o processo, porque criar esse padrão tira a dependência da sua memória e organiza o fluxo de trabalho. Esse documento servirá como um manual de treinamento para novas pessoas na equipe ou para alinhar o time que já trabalha com você. Utilize tecnologia para trabalhar por você. Ferramentas digitais funcionam como braços extras na rotina de qualquer empresa. Se você trabalha sozinho ou sozinha, eles podem assumir o papel operacional que seria de uma pessoa da equipe ou até mesmo sua, que tomam seu tempo.
Ou se você já tem uma equipe pequena, a automação pode eliminar o trabalho manual e repetitivo do seu time. Logo, ao deixar que os sistemas cuidem da parte mecânica do dia a dia, você poupa o seu tempo e o da sua equipe, concentrando a energia de todos naquilo que realmente traz faturamento para a empresa. Aprenda o que deve ser retirado de você primeiro. Se você não sabe por qual processo começar a automatizar ou delegar, use um critério claro. Escolha a tarefa que é altamente repetitiva, toma muito do seu tempo e não gera faturamento direto, como preenchimento de planilhas manuais ou resposta a dúvidas frequentes. Assim, tirar esses pesos da sua frente é o que gera alívio imediato na agenda. Reserve um período fixo na semana para gestão. Não espere sobrar tempo para olhar os números da empresa, porque esse momento nunca chega sozinho. Assim, escolha um dia e um horário de menor movimento e bloqueie esse período e o use exclusivamente para avaliar a performance da sua empresa. Em outras palavras, entender onde o negócio está perdendo dinheiro, oportunidades que podem ser aproveitadas e definir as prioridades dos próximos dias, por exemplo. Prepare o negócio para delegar a execução. Gerenciar todas as decisões e processos sozinho ou sozinha tem um limite físico e de tempo. Conforme o faturamento do seu negócio se estabilizar, o passo seguinte é dar autonomia para que outras pessoas assumam parte mais pesada da execução. E se você trabalha sozinho ou sozinha, isso significa planejar a contratação da primeira pessoa para sua equipe, ou até prestador ou prestadora de serviço. Ou, se você já tem uma equipe, significa treinar o seu time para resolver os problemas do dia a dia, sem depender da sua aprovação para cada detalhe. Desse modo, o seu papel principal deve se deslocar aos poucos para a liderança e para a busca de novas oportunidades de crescimento. E se chegou até aqui, deixe seu like nesse vídeo que vai ajudar muito este canal e o nosso trabalho. Evite esses erros comuns na organização de um negócio. Quem está começando ou operando sem experiência costuma falhar por excesso de centralização, acreditando que ninguém fará o trabalho com o mesmo cuidado. Isso gera sobrecarga e impede o crescimento. Outro erro frequente é acumular planos no papel sem aplicá-los na prática. O gerenciamento eficiente exige testar as mudanças na rotina de forma rápida, observar os resultados, corrigir as falhas e manter o que deu certo. E por curiosidade, você é uma pessoa centralizadora e que também não consegue tirar as ideias do papel? Escreva aqui nos comentários para conhecer melhor o seu jeito de trabalhar. A construção de uma estrutura independente. Gerir o negócio próprio exigindo muito da sua presença física é uma etapa comum, mas não deve ser o destino definitivo da sua empresa. Essa organização diária exige disciplina, mas traz resultados práticos, maior previsibilidade financeira, menos imprevistos e a possibilidade de se afastar da operação temporariamente sem que a estrutura trave por completo. E para administrar com eficiência e fazer a empresa rodar com autonomia, é preciso entender o passo a passo prático dessa transição de postura. Pensando nisso, eu criei um vídeo completo que detalha as ações exatas que você deve tomar para delegar funções e focar no crescimento real do seu negócio de forma descomplicada. Para entender como fazer isso na prática, assista esse vídeo clicando aqui em cima ou no link que deixei na descrição. Esperamos que tenha gostado, e se gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para ajudar muito este canal. Obrigado e até a próxima!